Olá galera, Jogar Chaves na área e hoje eu quero falar com você sobre ser ladrão ou ser rico. Infelizmente as pessoas carregam dentro delas mesmas essa escolha, que é uma escolha assim, olha, você só pode ser uma coisa boa se uma coisa ruim acontecer. É como se a gente, para alcançar o sucesso, para a gente ser uma pessoa bem-sucedida, ou a gente teve que pagar um preço horroroso, ou a gente tem que ter feito uma coisa muito ruim. E eu quero dizer para vocês que isso não é verdade. Recentemente, uma pessoa me procurou em inbox, e pedindo para mim uma ajuda para que ela pudesse falar inglês. Diz que a situação dela era muito difícil, o salário dela era baixo, e eu tenho 3 empresas, não sei se você sabe, na verdade eu tenho mais, mas 3 são as minhas empresas principais. Eu tenho uma universidade do inglês, que obviamente ensina as pessoas a falar inglês. Eu tenho uma universidade do empresário, onde nós ensinamos as pessoas a serem empresárias. E nós temos a Revolução nos Negócios, que é uma empresa que ensina empresas, pequenas e médias empresas, a venderem 24 horas por dia. Então, esses são os nossos 3 principais negócios. E esse rapaz pediu para que eu ajudasse essa pessoa, ele com o inglês. E eu mandei não o nosso melhor curso, porque nós temos cursos diferentes para orçamentos diferentes. E eu mandei aquele curso que é o que mais, por aquilo que ele disse, se encaixava no orçamento dele. E que se ele trabalhasse duro, esse curso é um curso que faria ele falar inglês. E ele me respondeu de volta revoltado. Ele estava muito revoltado. Que era por isso que as pessoas eram obrigadas a roubar, que era por isso que as pessoas não tinham chances na vida, porque os ricos não ajudam as pessoas quando elas estão em dificuldade. Ele disse isso para a pessoa errada, porque eu vou falar por 2 razões. Número um, aí eu vou falar a primeira parte da resposta, que não é a mais importante. Eu falei para ele, eu sou o cara que ficou devendo mais de R$1 milhão. Eu sou o cara que nessa época tinha amigos ricos, e eu nunca pedi R$1 emprestado para eles. Eu não sou o cara que eu ando por aí, e hoje, é óbvio que eu já paguei R$1 milhão, e alguém pode apontar para mim, aquele cara me fez favor, aquele... E não é isso, tá? Não é que eu sou contra fazer favor, é que eu não achava que pedir dinheiro para os meus amigos, que ajudar... receber a ajuda dos meus amigos ia me ajudar a sair daquela situação. Então, essa foi a minha decisão. Mas é muito difícil você vir com uma história de autopiedade, com uma história triste para mim, porque a principal razão de eu ter ficado devido R$1 milhão, a principal razão depois de eu ter dado a virada e ter vendido R$50 milhões pela internet é para mostrar para você que nós não precisamos de mimimi, nós não precisamos ficar chorando, que existe um caminho, existe uma saída para nós. E existe uma segunda coisa, eu não acredito que dinheiro resolva. Por exemplo, quando eu estava devendo R$1 milhão, se você tivesse me dado R$1 milhão, se eu não tivesse consertado aqui a minha cabeça, se eu não tivesse consertado o meu jeito de pensar, eu ia voltar a ficar devendo R$1 milhão. E eu tinha isso muito forte dentro de mim. Então, primeiro eu precisava consertar as coisas aqui dentro e depois consertar as coisas lá fora. Mas o que me causa estranheza é o número de pessoas que defende essa tese. Existem os ladrões, existem as pessoas, especialmente os jovens, que estão roubando, que estão matando. Por quê? Porque as pessoas ricas, elas são más e elas não dividem aquilo que elas ganham. Se em algum lugar dentro de você, tem 1 grama disso, de achar que a culpa da pobreza do mundo, que a culpa da pobreza de alguém é o fato de alguém ter ficado rico, então você precisa, no inglês essa palavra fica melhor, mas vamos falar em português mesmo, você precisa se consertar, você precisa se levar no mecânico, porque tem alguma coisa errada dentro do seu computador. Nunca a riqueza de alguém é responsável pela pobreza do outro. Nunca. É claro que nós estamos falando, e existem exceções, quando a gente vê, por exemplo, o governante de um país, que ele pega toda a riqueza, ele controla todos os meios de produção para que a riqueza fique para ele, e presta atenção no que eu vou falar, não é a riqueza dele que impede o povo de ser rico, não é a riqueza dele. É ele não deixar as pessoas serem ricas, ele não deixa os meios de produção. É na cabeça desse governante que ficou rico, ele acredita que aquela riqueza é limitada e ele precisa tomar a riqueza
que aquele país produz e não deixar as pessoas produzirem mais. Ele não deixa, ele controla todos os meios de produção. E eu poderia um dia fazer uma aula completa falando disso para vocês, porque eu estive num país onde o governante era rico e ele decidiu que toda a população ia ficar rica. E você acredita que ele conseguiu? Não do jeito que eu pensava, não do jeito que eu pensava. Você já imaginou se nós tivermos um presidente no Brasil que tem como missão número 1 falar assim: eu quero que o meu povo seja rico? Já imaginou o que isso liberaria dentro de nós de possibilidade de produzirmos? Enfim, mas se você tem isso dentro de você e o número de pessoas que eu vejo falando isso, que a pobreza é culpa da riqueza, não tem nada a ver. Porque acredite se quiser, quando você ficar rico, vamos imaginar que você ficou rico no sentido de faturar 1 milhão por ano, tá? E não pense que isso é grande coisa. Faturar 1 milhão por ano significa que você está faturando 80 mil reais por mês, 80 e um pouquinho. Se você fatura 80 mil reais por mês, você pode, dependendo do seu negócio, tirar uns 15, 20 mil reais para você. E isso coloca você nas top rendas do mundo, tá? Tem gente que fala, não, eu preciso ganhar 1 milhão por mês, tal. Você pode ganhar 1 milhão por mês e não tem nada de errado com isso. Mas quando você ganha de 15 a 20 mil reais por mês e sabe fazer a gestão desse dinheiro, você tá assim, ó, você tá rico para sempre, tá bem? E você tá faturando 1 milhão de reais de negócio por ano. Mas e os outros? Se você tirou, vamos dizer que você tirou 20 mil para você, e os outros 60 mil? Os outros 60 mil estão gerando riqueza para as outras pessoas que estão envolvidas no seu negócio. Você está pagando fornecedores, está pagando aluguel, está pagando os profissionais, está pagando impostos, tá? Para quem você mais vai pagar são os impostos. Gente ineficiente que você vai ver na rua, que é o cara que trata mal do esgoto, é o cara que troca mal a luz, é o policial que é corrupto, eu não estou dizendo que todos, mas vamos pegar só a parte ruim, os nossos políticos que pegam e legislam a favor deles só. Mas os impostos é a parte que vai te deixar com mais raiva na sua empresa, no sentido, não que você não quer pagar impostos, não que você não quer que os seus impostos ajudem a construir o Brasil, mas de você ver uma cidade que não precisa de vereadores, com um monte de vereador, gastando o dinheiro dos seus impostos, com gente fazendo nada, é isso que você vai ficar bravo. Mas faz sentido aí? Então, você, quando decide que você vai ficar rico, tenha certeza disso, você não vai ficar rico sozinho. Você vai pegar parte da sua riqueza e você é obrigado a distribuir. Por mais avarento, por mais conservador que você seja. Qualquer pessoa rica é obrigada a pegar a riqueza dela. Eu conheci um cara, eu não conheci ele pessoalmente, tá? Mas ele tinha, eu conheci ele assim, aquele cara ali. Então não era meu amigo. Ele tinha 600 imóveis na cidade de São Caetano do Sul. Esse cara era muito rico. Mas ele era avarento. Então, ele era avarento, ele tinha um Gol velho, então imagina o cara com 600 imóveis, com um Gol velho, e a esposa dele nunca foi viajar. Esse era o maior sonho dela, ela queria viajar, e ele morreu agora. Ele deixou os 600 imóveis para todo mundo. Ele não era avarento, era um cara que viveu como pobre, apesar de ser rico. Mesmo assim, ele precisava contratar pedreiro para fazer a manutenção, ele alugou a casa dele. Então, pessoas estavam enriquecendo, porque podiam morar nas casas deles e construir as suas vidas a partir daí. A imobiliária que cuidava dos imóveis dele. Então, mesmo ele sendo uma pessoa avarenta, no sentido de ele não usufruía da riqueza dele, né? A riqueza dele enriqueceu a vida de outras pessoas. E eu espero que agora, com a morte dele, a esposa dele viaje bastante. Ele só tinha um filho único, com quem também ele não se dava, ficou tudo isso pro filho e pra esposa, né? Ele podia ter escolhido uma vida melhor. Mas, enfim, isso é tema para outro vídeo. Mas o que eu quero terminar esse vídeo dizendo é que você não precisa fazer escolha. E eu quero dizer uma coisa assim, 99% das pessoas ricas do mundo, 99% das pessoas ricas, elas são invisíveis, elas estão do seu lado no supermercado, elas estão do seu lado na fila do banco, não são caras que têm grandes carrões, tem um monte de gente que você vai andar, e eu não estou falando isso de mim, tá? Eu não gosto de me vestir com corrente, com coisa que fica parecendo, se você me maltratar, eu deixo você passar à frente na fila, eu não sou o cara com quem você pensa que você está falando, né? Então, e tem um monte, e eu não sou nem de longe a última bolacha do pacote, tem um monte de
gente é muito melhor do que eu nisso. Eu conheço algumas pessoas ricas que você olha para elas, elas não dão R$1. Você não dá R$1 para elas, elas estão aí do seu lado. E elas nunca roubaram. Elas acreditam em fazer as coisas do jeito certo. Elas aprenderam com os pais, elas aplicaram isso na vida dela, deu certo para elas, elas estão ensinando isso para os filhos. Os ladrões são minorias, mas é eles que estão na televisão, é eles que aparecem nas comunidades, nos lugares. Então parece que eles estão fazendo sucesso. Mas estuda a vida de um ladrão de longo prazo. Pode pegar um que você conheceu agora, olha de longo prazo. Pega um do passado, estuda e vê onde ele foi parar hoje. E você vai descobrir que, número 1, deixa eu falar uma coisa para você. Deus nunca abençoou um ladrão. Se você quer ser um ladrão abençoado, você vai ser o primeiro. Combinado? Então ninguém nunca foi um cara que teve sorte, chegou lá roubando, em qualquer circunstância. E se você acredita diferente disso, eu desafio você para um debate, tudo bem? Mas eu vou falar uma coisa para você. Se você está realmente determinado a fazer uma escolha, eu só quero que você saiba de uma coisa. Você não precisa ser ladrão para ser rico. E aí, vamos escolher a riqueza? Quero terminar esse vídeo convidando você para conhecer em algum link aqui nesse vídeo a Universidade do Empresário. Eu sei que dentro de você habita o sonho de você ser empresário e eu quero ajudar você a dar o passo na ordem certa. Primeiro você vai ser empresário, depois você vai abrir a sua empresa. Clica no link aí abaixo, estuda essa proposta e depois vem falar comigo. Combinado? Como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve and God bless you. Deus abençoe você.